Pablo Marçal. Não tem como não falar da campanha para prefeito aqui em São Paulo, né? Que, aliás, está muito divertido. Muitas outras campanhas eram tediosas. A maioria das campanhas eleitorais são tediosas, né? De 4 anos atrás foi um marasmo, uma chatice completa. Essa daí, pelo menos, está animada, né? Política realmente é uma tragédia no Brasil, mas às vezes tem um lado meio cômico, um lado meio divertido, e esse é o caso das eleições para prefeito aqui em São Paulo. A coisa está muito animada, está muito quente, por causa de uma figura chamada Pablo Marçal, né? Aqui eu vou me basear num vídeo excelente feito pelo Ícaro de Carvalho, vou colocar o link na descrição, então eu vou comentar aí um pouco sobre essa campanha aí do Pablo Marçal, né? Então, o Pablo Marçal é um coach, marqueteiro digital, etc. Um fulano multimilionário. Segundo o Ícaro, numa campanha que ele fez, ele faturou 100 milhões de reais, realmente impressionante. E ele então virou um expert nessa área do marketing digital e, na realidade, essa campanha que ele está fazendo aqui em São Paulo se insere dentro da sua lógica de ganhar dinheiro, da sua lógica do marketing digital. Ele aplica a técnica do funil de vendas aqui, segundo o Ícaro, eu acho que ele tem razão nisso. Para quem é da área, né, funil de vendas vocês já vão saber do que se trata. Então, o Pablo Marçal, então, mesmo se ele perder a eleição, ele já ganhou. Ele está ganhando tanta visibilidade, mas tanta visibilidade, que isso daí entra no funil de vendas e ele acaba, então, ganhando dinheiro indiretamente ou diretamente com seus produtos, né? Se ele ganhar a eleição, muito bem. Se ele perder, ele também ganha de outra forma, né? Ele se baseou num americano chamado Andrew Tate, que fez ali trabalho de marketing muito grande nos Estados Unidos, chegou a ser o número 1 lá em buscas, em visualizações, etc. Não sei os detalhes desse Andrew Tate, mas o Pablo Marçal se baseou nele, né? Então, o Pablo Marçal tem uma rede de adolescentes e de outras pessoas que, mesmo sem querer, sem ser pagos por isso, estão trabalhando para ele, ao repostar seus vídeos, ao fazer comentários, ao dar visibilidade à sua imagem, etc. Ele está aplicando essas técnicas de marketing digital na campanha eleitoral, está lacrando, está fazendo vídeos perfeitos para serem transformados em cortes, teve umas sacadas muito bem inteligentes, como aquela contra o Boulos, que ele mostrou a carteira de trabalho, foi muito divertido, uma sacada muito inteligente. Ele não é o Padre Kelmo dessa eleição, ele não é um bobo da corte, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o objetivo dele. Eu não estou dizendo que o objetivo dele é só ganhar a eleição, ele está ganhando visibilidade, ele está com grandes ambições de dominar boa parte da política do Brasil. Na internet se diz que ele aparece mais do que todos os outros políticos, né? As pessoas, muitos ainda não caíram a ficha, né? Eu também demorou para cair minha ficha, então eu me coloco aí no bolo também, né? Muita gente ainda não caiu a ficha que o mundo já foi para a internet, já foi para o YouTube, já foi para o Instagram, já foi para o Twitter, agora X, né? Já foi para tudo que é da área digital e saiu, ou melhor, está saindo da televisão. Já disse que esse ano a publicidade na internet já vai ser bem maior que a da televisão. Acho que o YouTube já vai vencer a televisão esse ano. Pelo menos eu vi um número nesse sentido. Se alguém souber desses números, pode colocar aí na descrição. E agora tem muita gente que está apegado à televisão, que a televisão ela tem uma linguagem própria, ela tem um jeito de ser próprio. Então tem muito candidato que está focado ainda no marketing da televisão, numa visão antiga de política, vinculada às grandes redes, às grandes emissoras, e não caiu a ficha que hoje o que está mandando é a internet, são as redes sociais, são adolescentes que são os motores de divulgação, e outras pessoas também. Então, um modo de operar, um modo de conversar com as pessoas, um modo de externar, está muito diferente. Para televisão vale um jeito de ser, passou, ou melhor, está passando, ainda não acabou. A internet é um outro jeito de ser, é uma outra linguagem, uma outra comunicação, etc. Demorou também para eu perceber isso também. E tem esses candidatos, tem muito candidato que parece que está ainda pegado a coisa de 20, 30 anos atrás. O Pablo Marçal não. Ele é um fruto dessa
dessa internet, desse mercado digital. Parece que eu estou elogiando o Pablo Marçal aqui, não. Estou falando uma análise aqui tento ser objetivo. Eu não vou votar nele, também não tenho muita simpatia pelas coisas que ele faz. O meu voto vai para Marina Helena, né, aqui em São Paulo. Então que fique claro aí que eu estou apresentando assim os dados sem ser uma pessoa que tem apreço por ele ou que vai votar nele, né? Então, ele é a figura então, que está movendo aí a política. Todo mundo sabe que a Prefeitura de São Paulo é trampolim para novos alvos, né? Para alvos maiores, né? Então, ou é o governo, ou vai para a presidência direta, ou ainda vai para algum cargo como deputado ou senador. Então, aqui sempre os holofotes estão olhados aqui para São Paulo, né? E daqui 2 anos, obviamente, teremos a principal eleição, que é para presidente da República, né? Então o Marçal bagunçou tudo isso. Agora vamos colocar a questão Bolsonaro aí no meio. O Marçal apoiou o Bolsonaro, eles eram aliados, tem foto junto, teve dinheiro investido do Marçal no Bolsonaro, e aí, para surpresa de alguns e para outros não, o Bolsonaro apoiou o Nunes, né? Coisa muito estranha, né? Porque o Nunes é do MDB, né? Já teve como secretária a Marta Suplicy. Ele já é uma pessoa que já teve contatos aí com o PT e tal, então fica estranho, né, esse apoio do Bolsonaro. Eu sei que tem essas jogadas políticas, entrou a cúpula do PL, etc., mas mesmo assim é meio estranho. Então aí fica estranho a família Bolsonaro apoiar, né, o Nunes, sendo que o mais natural seria o apoio a Pablo Marçal. Então ele está com esse racha aí, né, com essa coisa. Então os mais fanáticos pró-Bolsonaro vão atacar o Marçal e vão se fiar no Nunes. Aqueles que já pensam de forma mais ampla, falam, não, peraí, o Marçal é melhor do que o Nunes. Então está acontecendo aí essa divisão. Um dos filhos do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, falou uma frase polêmica e muito interessante, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro, fecha aspas. Eu vou me basear nessa frase para fazer aqui alguns comentários históricos, né? E também tentar aplicar aqui no Brasil de 2024, né? Já que a história é mestra da vida, não adianta, por mais que as pessoas não gostem de história ou não queiram estudar, só tem um jeito de entender o mundo hoje, 2024, entender a cidade que você vive, o bairro que você vive, seu vizinho, o país, o mundo, é estudando história, não tem outro jeito. O passado explica o presente vai explicar o futuro, não tem jeito, é uma questão de causa e efeito, não tem como entender o mundo sem entender o passado. Isso aqui é uma coisa que a pessoa pode até tentar, mas nunca vai conseguir. Sem história, ninguém vai progredir na vida, nem intelectualmente, aliás, nem profissionalmente, sempre vai ter. Ela poderia progredir mais se estudasse a história. Eu não vou me alongar disso, né? Esses temas para cursos, etc. Mas, como a história é mestra da vida, que pensa, não extrapolando lá para séculos atrás, ainda a política aqui do Brasil de pré-Bolsonaro, vamos dizer assim, 2 grupos assim, vamos, sem ser científico, acadêmico, fazer citações, fazer aqui uma análise mais informal, né? Mas que parece ser bem claro. Então o Brasil com o PT, né, quando o Lula alcançou a presidência, teve 2 polos claros na política do Brasil. Um olhado de forma positiva e outro olhado de forma negativa. Daqui a pouco eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Um é o PT. Então, PT tem lá o curral eleitoral deles, são mais ou menos 30% da população, algumas regiões mais, outras regiões menos, mas vamos chutar em um número de 30%. Esses 30% vão votar no PT, qualquer que seja o candidato. Então, o candidato que o Lula indicar, essa turma vai votar, é uns 30%. Curral histórico aí do PT, o PT vai ter já parte de 30%. Pode ser numa eleição um pouco mais, uma região um pouco mais ou menos, 30% por volta disso daí. Pouco importa se é o Zé, o fulano, um poste, uma tartaruga, vão votar no PT. E tem 30% que é anti-PT. Aí que tá, do lado do PT é positivo, ou seja, é uma indicação do Lula, é uma ação, é uma coisa de iniciativa dele. Agora, os 30% que não votam no PT é uma reação. É uma coisa negativa contra
o PT, que também pouco importa quem seja, se é o Zé, o fulano, uma tartaruga, um elefante, eles vão votar nele porque não querem o PT. Então eles não são movidos por um nome. Bolsonaro, sei lá quem, Fernando Henrique, sei lá quem. Porque eles não são movidos por um nome. Eles são movidos por ser anti-PT. Eu me incluo nesses 30% anti-PT. Eu tenho aversão completa ao socialismo, tenho aversão completa ao PT e a tudo que ele fez no Brasil. Né? Então eu voto contra o PT. Para mim é facílimo votar. Sei lá, o PT, eu voto no outro. Para mim é fácil. Então eu me enquadro nesses 30% que olha para o candidato PT e vai votar em outro. Eu não estou atrás de nomes, de nada. Eu sou regulado por princípios, sou católico e temos que evitar o mal nas eleições, ainda que seja um mal menor. Eu acho que esse é o caminho. Né? Difícil, nunca vamos ter aqui um santo para votar, então sempre a eleição no Brasil é do menos pior, menos ruim. Né? Então, o PT está do lado, eu voto no outro. Então, um lado da política do Brasil é positivo, é uma coisa imposta pelo PT, e o outro lado é uma reação, pouco importando aí o nome. O Bolsonaro tumultuou isso daí, o Bolsonaro deu uma certa voz para essa direita. Aí que entra, então, essa frase do Eduardo Bolsonaro. Então, ele tumultuou isso. Aquelas pessoas que só votavam contra o PT passaram a votar por causa de um nome. Né? Então ele acabou liderando aí o movimento anticomunista e passou a ser um nome de referência. E aí quando tem um racha aí nesse setor, as pessoas começam a brigar entre si, como que aconteceu agora. Então antes, para Bolsonaro era todo mundo feliz, entre aspas, era qualquer um vota. Agora que surgiu o Bolsonaro com uma liderança altamente criticável, obviamente, o Bolsonaro fez um monte de erros, nunca fui bolsonarista, votei nele porque eu na realidade estava votando contra o Lula, e na primeira eleição contra o Haddad, né? Então ele causou essa divisão, os que são anticomunistas e são contra o Bolsonaro, ou veem o Bolsonaro com indiferença, e os que se tornaram bolsonaristas, né? E aí na história nos ensina que toda vez que se move, que a sociedade é movida por princípios, as coisas andam bem. Quando é movida por paixões e coloca um líder à frente dessas paixões, a coisa tende sempre a azedar. Infelizmente, o mundo, não só o Brasil, é movido por paixões, parece que é obcecado por uma liderança, ainda que seja frágil, ainda que seja cheia de erros, as pessoas parecem ter obsessão com uma liderança visível, e aí trocam princípios por uma liderança populista, né? É o que aconteceu agora com a anti-esquerda, com o anti-PT, né? Então se trocou. Nunca também teve muitos princípios tão certos, né? Cá entre nós. Mas a tendência do ser humano, infelizmente, é trocar os princípios por uma liderança populista, uma liderança demagógica, né? Isso é uma coisa histórica em tudo quanto é lugar do mundo, né? E aí o Bolsonaro, então, tumultuou esse anti-petismo, né? Como é que isso vai se resolver no futuro? Não tenho a mínima ideia. Não sei quem vai ganhar as eleições. Eu não tenho bola de cristal para saber e detesto ficar fazendo previsão, pelo menos em vídeos ou em aulas, né? Informalmente, é claro que eu faço minhas previsões, mas não é assim uma coisa que eu fico batendo martelo, né? Bom, vamos acompanhando essa eleição, que volto a dizer, está bem divertida, né? Não sou nada simpático ao Marçal, mas que as coisas estão engraçadas, estão, né? Ri para não chorar, conforme eu sempre costumo dizer. Vamos ficando por aqui, obrigado.